E aí, meu nome é Rico Custódia, esse é o canal do CodeMension. Hoje eu quero mostrar uma funcionalidade bem legal do Reactive Forms, que é basicamente como a gente consegue criar um campinho, um só, com Form Control, que é basicamente ali uma classe, né, que compõe, né, o Form Group, que é o formulário de fato. Então, a gente consegue fazer algumas coisas individuais sem precisar criar uma alta complexidade, construindo todo um formulário grande. Beleza? Bora lá! Beleza, aqui eu criei um exemplozinho onde eu estou usando esse form control para basicamente criar um campo de pesquisa. Sabe aquele campinho de pesquisa que geralmente a gente tem ali nas dashboards, né? Ou qualquer sisteminha ali que tem uma lista e tal. É para não ter que fazer o scroll por todos os itens da lista até achar o que a gente quer. A gente só dá um search ali, pesquisa pelo nome e tal, e aí vai encontrar. Então basicamente é isso que eu fiz. Como a gente consegue fazer isso, afinal, né? O Reactive Forms ele tem uma classe, né? E uma diretiva também, onde a gente consegue manipular um control, né? Que é basicamente uma representação de um campo, beleza? E esse campo, enfim, pode ser um read ou pode ser um select, um drop down, né? Para os mais acanhados, um input, pode ser qualquer coisa, bem dizer que a gente pode passar um dado. Então, esse é um control, a representação de control, beleza? Esse control é representado por essa classe aqui, ó, que a gente pode ver que ela está vindo do import do Angular Forms, né? Apesar de ele não tá vindo diretamente do Reactive Forms, ele é importado aqui no Reactive Forms. Na verdade, a classe em si a gente consegue fazer o uso normal, até porque eu estou dando um new aqui, estou instanciando, né, de forma normal a classe, mas o consumo dela no template a gente tem que usar via Reactive Forms, que é esse módulo aqui, que daí ele traz essa diretiva aqui, que é importada só dentro desse módulo. Então a gente importa aqui e consegue usar. Basicamente o que eu estou fazendo? Estou criando um controle aqui, né, instanciando. Daí eu crio a instância de um control, como dá para ver aqui, do tipo string. Opa, mouse nervoso. Então, basicamente, eu uso esse control aqui no input, ó, através da diretiva form control. E aí, essa diretiva já se integra totalmente, né, com o input e a gente consegue fazer as ações normalmente. Então, bora lá. Ó, vou mostrar aqui no browser. Ó. Dá um refresh para limpar certinho aqui. Vou limpar o console. Ó, eu vou pesquisar, por exemplo, Henrique, né? E aqui no console vai dar para ver que vai demorar um pouquinho, porque eu botei um debounce, né, um delay de 500 milésimos, meio segundo. Então vai aparecer aqui o que eu pesquisei. Ó, Henrique. Ó, que legal. Agora se eu botar Henrique Cus, ó, que legal. Então ele vem aqui, Henrique Cus. Ó, fiz nenhum tratamento, Henrique. Então, tem esse 500 milésimos ali. Como é que eu fiz isso? Então, basicamente, como a gente recupera o valor desse control é consumindo a classe que eu acabei de distanciar, que é essa form control. Então, eu tenho o controle aqui, que eu passei tanto para a diretiva se integrar com o campo input, quanto para mim conseguir observar as mudanças que tem no valor. Então eu uso a propriedade valueChanges, que é basicamente um observable, que sempre emite valores sempre que o valor interno do form control, né, muda, e o valor interno do form control muda quando o campo, né, o HTML, digamos assim, no caso aqui é um input, mas poderia ser qualquer tipo de elemento que recebesse entradas, muda. Então ele mudou, form control é avisado, e aí ele emite nesse value changes. Então, é uma ótima forma de a gente conseguir criar soluções assim, usando Reactive Forms, né? E também observables, porque daí a gente não precisa manipular o DOM, não precisa fazer coisas mais complexas, porque, claro, tem uma certa complexidade de entender isso, mas fica uma solução bem mais limpa e inteiramente do Angular. Olha só, tá vindo aqui, eu só venho aqui o value changes, eu tenho um pipe aqui, né? E coloco um debounce time aqui de 500 milésimos, que é meio segundo. E aí, depois de 500 segundos, ele vai trazer o valor que eu digitei, né?
Lembrando que sempre que vai digitando e conforme o tempo não vai acabando, no caso, eu digitei H, e se esse tempo entre cada key down, né, cada vez que eu teclo numa letra, número, enfim, não der 500 milésimos, o pipe aqui, né, esse operador, não vai emitir um valor, beleza? Então é só depois, se o espaço entre um key down e outro, né, um valor que eu entro e outro é maior que 500 milésimos, aí sim ele vai emitir um novo valor, beleza? Então essa é a lógica do debounce time, não quer dizer que cada vez que eu teclar vai demorar 500 milésimos, não. Na verdade ele vai, como se ele fosse filtrando valores que são menos que 500 milésimos no intervalo de interação, e se for maior, ele deixa passar a interação, entendeu? Então é como se fosse um cumulativo, assim. É bem legal, ele é perfeito para esses casos de pesquisa. Acho que aqui ficou bem claro, né? E eu acho que o último detalhe aqui é esse non-nullable. O non-nullable, ele é uma propriedade bem legal, que na verdade ela nasceu nas versões um pouquinho anteriores do Angular, aí, recentes, claro, mas não faz muito tempo. Mas ela já está há um tempinho, assim, tanto é que o pessoal nem fala muito mais nela. Mas ela veio com os typed forms, né? Que é basicamente que os formulários agora, em si, eles são tipados. Antes eles não eram, né? Tanto é que quando a gente tinha um value changes aqui, por exemplo, vinha n. Então a gente tinha que se virar aqui enfiando uma tipagem aqui. Agora se eu vim aqui, ó, eu sei que é uma string, né? Porque o form control aqui, né, a própria API do React Forms é tipado agora, né? Eu digo tipada é para o valor interno, né? Porque óbvio que essas coisas internas para o form control funcionar é tudo tipado com TypeScript certinho. Mas esses valores que a gente passa, né, que são dinâmicos, por exemplo, aqui ó, string, ó, valor inicial, o que vai ser o valor interno que a gente vai manipular, ele já consegue, né, entender e então mapear, né? A gente pode chamar isso de inferência, né? Então, por exemplo, eu passo aqui string, ó, pode ver que eu não informei em nenhum lugar que é do tipo string. Só passei uma string e pela inferência, né, que é essa habilidade de descobrir a tipagem através de um valor passado, ele consegue descobrir que é uma string. Outra coisa aqui, por exemplo, eu estou dizendo aqui que ele não é para ser null. Beleza, isso faz com que a tipagem aqui do form control, como dá para ver, ó, é uma string. Eu estou dizendo não reset esse valor para null, né? E se qualquer coisa acontecer, não set null. Porque o comportamento padrão do controle, né, do Reactive Forms é setar para null. Quando algum valor é resetado, né, seja com esse método aqui, ó, reset, ó, daí ele vai passar para null. Se a gente põe non-nullable, ele vai passar para o valor inicial, ou seja, se eu chamar o reset aqui, né, como eu fiz aqui, ele vai passar o valor inicial para uma string vazia. Agora, se eu tirar esse non-nullable aqui, ó, non-nullable, ele vai fazer essa seguinte tipagem, olha que louco. Ele vai pegar aqui e vai pegar, deixa eu ver, ó, string ou null. Então, ou seja, eu estou dizendo que o controle pode ser null ainda, mas eu estou passando o valor inicial string, mas o valor padrão, caso eu reset esse campo, vai ser null. Então, essa é uma abordagem bem legal que a gente pode entender. Ó, por exemplo, aqui eu tinha passado batido aqui no negócio, mas basicamente a tipagem está aqui, ó. Entendeu? Não, string null. Eu consigo também setar aqui como string o negócio. Daí eu poderia fazer algo nesse sentido assim, se eu não me engano. Por exemplo, aqui se eu botar um 3, ele vai obviamente dizer que está errado porque ele espera uma string, certo? O null também, porque ele espera uma string. Então teria que ser uma string. Mas ele ainda continua informando que aqui pode ser null, caso eu resete o campo. Então, para mim,
evitar isso e fazer com que o valor padrão realmente seja sempre uma string, eu uso non no label.